Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos estudar sobre as funções corticais superiores, conhecendo o processo de aprendizagem. Dentro das funções corticais superiores, que são aqueles processos mais complexos e que são melhor desenvolvidos nos seres humanos, nós temos aí a linguagem, a aprendizagem e a memória. Hoje a gente vai focar aqui um pouquinho em conhecer sobre esse processo de aprendizagem. Algumas características interessantes em relação à aprendizagem é que ela está muito associada com a nossa memória, que a gente aprende algumas coisas e aí a gente precisa armazenar essas informações, né? Então, esse processo de aprendizagem é um processo de aquisição, de conservação e de evocação do nosso conhecimento. Não adianta apenas eu adquirir o conhecimento se eu não vou conseguir conservar esse conhecimento e se eu não vou conseguir trazer esse conhecimento à tona. Então, evocar esse tipo de conhecimento. E aí, nesse sentido, a aprendizagem ela é muito envolvida com a nossa orientação de comportamento, de pensamento. A gente aprende muitas coisas e aí a gente muda o nosso comportamento em relação a determinadas situações e o nosso próprio pensamento. Então, é interessante esses conceitos, porque a gente observa que a aprendizagem, né, é um processo universal entre os animais. Isso leva a um processo de flexibilidade comportamental diante aí dos desafios ambientais a curto prazo. E aí, em animais, é muito fácil de entender isso, né? Os animais, eles observam uns aos outros. Se um animal comer algo, por exemplo, e passar mal, os outros animais não vão chegar perto daquilo ali que aquele animal consumiu. Eles observam e eles aprendem com essa situação. O mesmo a gente vê também na gente, nos seres humanos, né? Esse processo de aprendizagem é muito bonito, só que a gente geralmente associa aprendizagem com conteúdos de uma disciplina, né? Um livro, coisas que eu tenho que aprender para obter uma nota para passar naquela disciplina. E não é isso. O processo de aprendizagem ele é contínuo, ele está aí desde o momento que a gente nasce. A gente está constantemente adquirindo informações, conhecimentos e modificando a nossa maneira de agir, de pensar, em decorrência daquilo que a gente acabou de aprender. A gente tem essa capacidade, muitas vezes, devido aos nossos neurônios espelho, tá? Quando a gente está visualizando alguma coisa, a gente consegue reproduzir essas coisas, muitas vezes, devido à ação desses neurônios espelho. E a gente consegue visualizar isso facilmente quando a gente pensa nos próprios bebês. Você consegue ensinar ele a dar o tchau, né? A soltar um beijo, até cheirar a língua, se você quiser. E ele não sabe o que ele está fazendo, mas ele consegue reproduzir aquele ato. Então, ele aprende a fazer aquele ato mesmo que ele não entenda ainda o que é que aquilo ali significa. Então, é algo bem comum no nosso dia a dia. E aí, nessa aula, a gente vai conhecer os tipos de aprendizagem que a gente tem. Nós temos dois tipos de aprendizagem, uma não associativa e uma associativa, que são subdivididos, tá? Em algumas outras partes. Quando a gente pensa em uma aprendizagem não associativa, é um tipo de aprendizagem onde a gente vai levar muito em consideração os estímulos que a gente está observando. Ou seja, o indivíduo ele vai aprender sobre esse estímulo e isso vai fazer com que ele fique preparado para as ações que ele vai ter que ter. Então, ele fica aí em alerta ou ele relaxa. Então, as ações que ele vai ter em seguida dependem do que é que esse estímulo está conduzindo, né? Quando a gente pensa na aprendizagem associativa, o nome já está dizendo, a gente vai associar duas coisas. Eu vou associar um ruído com alguma coisa, eu vou associar um processo com outro. Então, a gente consegue fazer uma relação aí entre esses estímulos. Dentre a aprendizagem não associativa, a gente tem a habituação, a potenciação e a sensibilização. E aqui dentro da aprendizagem associativa, a gente tem a estampagem, o condicionamento clássico e o condicionamento operante. Vamos conhecer detalhes, né, informações referentes a cada tipo de aprendizagem desse. Começando por uma aprendizagem não associativa, aí do tipo habituação. É algo super comum no nosso dia a dia. É, na verdade, o tipo mais simples de aprendizagem que a gente tem. Porque geralmente os animais eles respondem a um determinado estímulo que está ali aparecendo em um determinado tempo,
E aí eles podem se habituar a esse estímulo. Por exemplo, eu estou dando aula aqui, vocês estão assistindo essa aula e pode ter algum tipo de inseto batendo na janela de vocês, ou batendo na lâmpada, né? Ou você está com o ar-condicionado ligado e tem aquele som do ar-condicionado. Só que você se habituou a esse estímulo. Esse estímulo não é algo que vai te fazer mal. Então você se habitua e você meio que esquece dele. Você nem está ligando para esse tipo de estímulo. Aqui um exemplo, pensando no dia a dia animal, a gente tem cães de pradaria que eles emitem sinais de alerta, né, para se comunicar com outros da sua espécie quando eles escutam, por exemplo, algum estímulo chegando. Se tiverem alguns galhos sendo quebrados, eles pensam que pode ser algum animal, algum predador se aproximando. E aí eles emitem esse sinal de alerta. Se não chegar nada e continuar tendo esse estímulo, aí eles vão se habituar a isso e eles passam a não emitir mais esse sinal de alerta. Eles entendem que aqueles estímulos ali não vão trazer nada que vai fazer mal para eles, tá? Então aí é tipo assim, a gente relaxa, né? A gente tem aquele sinal de alerta inicial e aí esquece desse estímulo porque ele não traz nenhum tipo de dano para a gente. Um outro tipo de aprendizagem não associativa é o que a gente chama de potenciação. Aqui é um pouco ao contrário, porque assim, a gente tem um estímulo e tem uma determinada resposta. E aí a gente tem um estímulo maior. Se esse estímulo ele for aumentado, a gente vai ter uma resposta aumentada. Por exemplo, aqui seria um estímulo, um ratinho, né? E seria um choque. Ele responderia. Se tivesse um choque maior, ele responderia com uma maior resposta. Fica mais fácil de entender no nosso dia a dia de sala de aula, né? Eu, enquanto professora, muitas vezes eu estou dando aula num tom de voz médio, e aí os alunos eles começam a conversar. Uma das coisas que a gente faz é aumentar o tom de voz. Então eu começo a falar mais alto, que é para o aluno se tocar, né? Ei, peraí, né? A gente está no meio de uma aula, não é para você estar conversando agora. E aí, geralmente, quando a gente começa a aumentar o tom de voz, o aluno percebe que eu estou aumentando o tom de voz. Então, é como se eu estivesse aumentando o meu estímulo. E aí ele volta, né, para o foco da aula. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Eu vou aumentar, vou então potencializar esse estímulo e eu vou ter uma resposta em contrapartida. Então, poderia ser esse tipo de exemplo. E a gente tem um tipo de aprendizagem interessante, que é a aprendizagem, ainda que não associativa, né, gente, de sensibilização. Imagine, isso já aconteceu comigo. Você está em casa e aí entra um pássaro. Entrou um pássaro e o bichinho estava tentando sair. Só que estava com a porta fechada e tal. E ele não conseguia sair. E ele ficava voando pela sala e eu morrendo, né? Gritando, morrendo de medo, porque quanto mais ele se mexia, mais eu tinha medo. E eu não estava esperando esse estímulo. E nos próximos dias, aí toda vez que você escutar um barulho, você vai ter aquela mesma reação inicial. Você vai ter um pouco de medo, o coração vai acelerar porque você pensa que é alguma coisa que pode te fazer mal, né? E aí você fica mais ou menos sensibilizado, só durante alguns dias, tá, gente? Depois a pessoa esquece, volta tudo ao normal. Trouxe aqui um exemplo para vocês observarem, tá? Uma jovem que não estava aqui pronta para dividir o lugar com a ave, ó, ela viu um pássaro estava dentro da casa dela, ela correu aí morrendo de medo e gritando, né, com medo dessa ave. E ela não estava preparada. Nos próximos dias, toda vez que ela escutar um barulhinho, alguma coisa assim, ela vai estar assustada. Mas depois passa, tá, gente? Então é algo temporário. Agora a gente vai entrar nos tipos de aprendizagem que são associativos. São aqueles onde a gente faz uma relação entre esses estímulos. O primeiro deles é algo chamado de estampagem. É simples, é interessante e acontece com algumas espécies aí, geralmente patos, gansos, em um determinado momento, tá? Da vida deles, geralmente logo após o nascimento. O que é que acontece? Eles têm a tendência a estampar, geralmente a primeira coisa que eles vão ver, ou a coisa que eles vão ver em maior quantidade, que geralmente ali vai ser a mãe, né? Eles vão ver a mãe deles. E aí ele faz a estampagem semelhante aqui, ó, ao que estiver perto dele. Isso é específico, tá, para algumas espécies. E é muito interessante do ponto de vista evolutivo para a própria sobrevivência deles, porque ajuda a manter
esses seres da mesma espécie juntos em comunidade. Então, dessa forma, eles têm uma maior probabilidade de sobreviver logo no início da vida, né, que é um dos momentos de maior fragilidade. Então, é um processo interessante chamado de estampagem. Um outro tipo de aprendizagem associativa é o condicionamento clássico. Quem descobriu isso aqui foi o Ivan Pavlov, tá? Um russo, que ele estudava cães. Eu vou pedir para vocês não olharem para cá inicialmente. Ele estudava cães e esses processos de aprendizagem nesses cães. O que é que ele fazia? Ele oferecia comida para o cão e aí o cão salivava. E aí ele começou a fazer a associação, esse condicionamento, com dois tipos de estímulo. Um estímulo que a gente chama de estímulo incondicionado e um estímulo condicionado. Tá? O estímulo incondicionado seria oferecer o alimento. Toda vez que ele oferecer o alimento para um cão, o cão vai salivar. Isso é óbvio. Então, toda vez que ele fornecia, pegava o alimento e colocava para esse cão, o cão salivava. Esse era o estímulo incondicionado. Só que aí o que é que ele passou a fazer? Ele passou a oferecer a comida e ao mesmo tempo ele acendia uma luz. Quando a comida aparecia, acendia uma luz. A luz era o estímulo condicionado, tá? Então, oferecia comida, acendia a luz, oferecia comida, acendia a luz. O cão passava a associar esse momento. Então, ele passava a salivar quando tinha comida e quando tinha a luz, porque ele associou isso. Em um determinado momento, Pavlov não ofereceu a comida, mas acendeu a luz. E o cão salivava. Então, o cão, ele salivava só de ver a luz. Porque ele associava a luz com a comida, que era algo, né, que era um estímulo incondicionado. Então, a gente pode ver aqui um outro exemplo. Uma resposta incondicionada. O cachorro, ele saliva em resposta aqui ao ato de ver a comida. Quando ele está sendo condicionado, aqui seria um outro exemplo. Toda vez que esse cachorro vê a comida, um sino se toca. Né? E a resposta condicionada, o cachorro passava a salivar em resposta a esse toque do sino. Então, sem ver a comida, mas tinha o sino, ele teve essa resposta aí condicionada. Tá? Esse é o condicionamento clássico aí descoberto por Ivan Pavlov. E a gente tem, para fechar a aprendizagem, os tipos de aprendizagem, né, associativa, que a gente tem o condicionamento operante. E aqui foi descoberto por um psicólogo, tá? O Skinner. E o que foi que ele fez? Ele criou uma caixa ou uma gaiola de Skinner. Nessa gaiola tinha algumas coisas. Tinha, por exemplo, uma alavanca, um dispenser de comida, tinha uma grade eletrificada e tinha estímulos como alto-falante e luzes. E aí, eventualmente, o animal ele ficava andando pela gaiola, né? Andava bonitinho lá. E, eventualmente, ele podia bater na alavanca. Quando ele bateu na alavanca, caiu um pouquinho de comida. Aí ele seguiu a vida dele. Bateu de novo, assim, né? Desastrado, caminhando, bateu na alavanca, caiu mais um pouquinho de comida. Então, ele começou a associar já isso. Ele associou que quando ele batia na alavanca, caía comida. Então, ele passou a fazer isso. Ele ia lá, tocava na alavanca e recebia comida. Tocava na alavanca, recebia comida. Então, ele foi condicionado, né, a esse processo. Só que nessa caixa não tinha coisas só positivas, né? Aqui tinha a parte negativa também. Aqui tinha uma grade eletrificada. Então, de vez em quando, esse ratinho levava um choque. E na hora que ele levava um choque, acendia uma luz ou então emitia um som de alto-falante. Ele associou, então, que toda vez que esses processos aconteciam, ele tinha esse choque, né? Então, ele foi associando esses processos. E aí, em resposta a esse choque, ele tinha uma resposta comportamental, né, gente? Ele ficava, por exemplo, em comportamento de frozen, que é o congelamento. Então, quando ele levava o choque, ele ficava congelado, o coração acelerava. Essas respostas que seriam normais. E aí, depois de um tempo, não tinha mais o choque, mas tinha a luz aparecendo, ou o alto-falante disparava alguma coisa, né, algum som. E aí ele tinha esse mesmo comportamento de ficar congelado e o coração acelerar, porque ele já tinha associado esses dois processos. Então, é um outro tipo de aprendizagem, também chamado de condicionamento operante. Tem para o lado positivo e para o lado negativo. Ele aprende a fazer uma ação, né, e ter uma recompensa, por exemplo. No caso aqui, ó, de apertar a alavanca e receber um determinado tipo de recompensa. Todos esses processos de aprendizagem, eles estão muito associados com a nossa memória,
com a nossa memória em fazer aí os processos de associação, também de evocar esses processos e ficar sensibilizado, por exemplo, ou a não guardar alguns determinados tipos de situações, né, no processo lá de habituação. Então a gente esquece e aí nem se importa com aquilo que está acontecendo naquele momento. Por isso que esse processo de aprendizagem está muito associado com a memória. E aí nessa aula eu quis apenas trazer para vocês alguns tipos de aprendizagem que a gente tem no nosso dia a dia. E aí a forma da gente conseguir armazenar essas informações e depois evocar, né, para poder modificar os nossos comportamentos, que seria aí a nossa aprendizagem, está associada com o processo de memória, que é o que a gente vai ver na nossa próxima videoaula.